Hi, people! Iniciando mais um conteúdo aqui do De Cara com RH, um canal dedicado exclusivamente para você, profissional de RH, que está cansado de estar no operacional, de não ser valorizado, de não ser bem remunerado e quer alcançar cargos e um posicionamento mais estratégico, se tornar um profissional business partner reconhecido e bem remunerado. Então, hoje o nosso tema é pare de ser a menina do RH. Quem aí já escutou isso? Eu já escutei inúmeras vezes. Fala com a menina do RH, chama a menina do RH. Essa aqui é a nossa menina do RH. Aqui são as meninas do RH. Fala lá com as meninas do RH. E quem aí não se sentiu irritado com isso? Se sentiu infantilizado na fala? E por que não se referem assim ao financeiro, à contabilidade, ao departamento pessoal? Não se referem assim à área comercial, mas ao RH? As organizações têm o hábito de se referir aos profissionais de RH como os meninos, as meninas do RH. E não conversa com o RH, agenda uma reunião com o RH, busca uma orientação do RH. E por muito tempo isso foi uma dor para mim. Eu já em cargos estratégicos, assumindo uma liderança, uma gestão, na coordenação de um RH e sendo apresentada pela diretoria como a menina do RH. Me sentindo infantilizada, diminuída, não valorizada. Como se tudo que eu fizesse não tivesse um valor profissional. Como se eu estivesse ali só por estar. E me senti muito incomodada com isso por muitas vezes. E percebo que essa fala ainda existe dentro das organizações e que os profissionais de RH não gostam, mas também não se posicionam. E já percebi também que é uma fala entre o próprio RH, as meninas do RH. E ouvi falarem dentro do nicho de RH, em uma reunião de profissionais do RH, que era uma forma carinhosa de se relacionar e uma forma carinhosa de falar ali com o RH. Mas sinto dizer que não é. A intenção pode até ser, mas no final, ao final das contas, acaba não sendo. E acaba infantilizando o papel do profissional dentro da organização. Mas por que isso acontece? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. É a provocação que eu quero trazer para você. Dizer que muitas vezes a culpa não é da liderança, não é da alta liderança, não é da gestão, mas existem culpados sim para essa infantilização do profissional de RH. E a gente tem que sim parar com esse discurso. Porque a nossa área é uma área extremamente estratégica, necessária dentro da organização, precisa ter voz ativa dentro de decisões de sustentabilidade do negócio. A NR1 está entrando aí, o papel do RH passa a ser muito mais estratégico, principalmente na parceria com seus stakeholders, porque a NR1 traz uma responsabilidade compartilhada e o RH tem uma grande responsabilidade dentro da NR1. Então, vamos lá, a se aprofundar um pouco mais sobre isso e a cutucar um pouquinho mais essa dor que o RH sente, mas não verbaliza, não se posiciona e chegou a hora
RH se posicionar em relação a isso. E principalmente se você é um profissional que está incomodado com essa fala. Correto? Que eu acredito que esteja. Então, quando eu trago o Pare de Ser a Menina do RH, eu quero trazer justamente para você que, gente, nós estamos jogando um jogo de gente grande. E jogo de gente grande não é permitido criança. Então, por que a gente ainda se posiciona ou deixa que as pessoas nos coloquem nesse lugar infantilizado? E aí, quando eu falo, quando eu digo aí que o problema não é o gestor, não é a empresa, não é falta de oportunidade, mas é buscar quebrar uma crença limitante de que nós somos uma área suporte. Então, a oportunidade ali, existe ao nosso redor, mas a gente não está sabendo aproveitar a oportunidade com posicionamento. E é esse posicionamento que a gente precisa começar a construir. E quando a gente fala que é um jogo de gente grande, o ambiente organizacional não é para amadores. É um jogo de gente grande e que exige um posicionamento adequado para isso. Então, se a gente continua nesse posicionamento infantilizado, a gente vai ser visto como pequeno e inconsciente ou não. Mas a escolha é nossa, desse posicionamento. Vou abrir até aqui um parêntese para uma situação que aconteceu uma vez em uma das organizações que eu trabalhei, da liderança, principalmente a liderança feminina, que se posicionava de uma forma muito infantilizada. Na cabeça dessas líderes, era uma forma de trazer a equipe para perto. Era uma forma de tratar a equipe com acolhimento. E que, na verdade, acabava infantilizando a gestão. Quando falava meus meninos, minhas meninas, meus filhos, Então, a liderança sempre se posicionava dessa forma. Mas não eram todos os líderes. Eu observei que era uma característica de algumas líderes que estavam ali na sua primeira liderança. E eram gestoras, que queriam ser mães da equipe. Até que um dia aconteceu uma situação, isso já estava sendo sinalizado, e em diversos momentos de one-on-one com essas gestoras eu trazia um pouco disso, mas elas não acolhiam de forma muito positiva. Mas teve uma vez que uma dessas gestoras foi para uma reunião com um cliente e ela foi com a blusa do Mickey Mouse. E com uma fala muito inha. É que nós temos um sistema e a nossa equipe, as meninas. Gente, esse empresário, como a gente fala, ele foi com uma quente e duas fervendo. E ele disse que não se sentia seguro em entregar a empresa dele na mão de profissionais que não pareciam capacitados para aquilo. Mas ele falou sobre isso e dessa forma por causa do posicionamento que ela e a equipe tiveram durante a reunião com esse gestor. E aí, quando ela voltou com esse feedback, e aí veio falar comigo, e aí muito chateada, e aí eu falei, eu já tinha te sinalizado sobre isso. Você está lidando como empresários, vendendo produto, sistema a empresários. O empresário não vai deixar a empresa dele na mão de quem ele não confia. E se a gente passa uma imagem de criança, tem coisa que a gente não entrega à criança. A gente não entrega um fogão, uma faca à criança. E aí a gente teve uma
uma conversa bem clara, bem transparente, algo que já tinha sido sinalizado, e a partir daquele momento, essa gestora começou a ter uma postura totalmente diferente. E ela nunca mais foi com blusa do Mickey ou da Minnie ou da Disney para reunião, com gerência, com liderança, e buscou um posicionamento diferente na fala dela. Então, o jogo, gente, exige muito mais. E para a gente crescer de verdade, a gente precisa entender essas regras do jogo e mudar a forma que a gente joga. Então, o mundo corporativo, eu costumo sempre falar, não é para amadores. E esse ano, principalmente, um ano de tantos desafios, de tantas mudanças, de tanta competitividade no mercado. Eu já tenho preparado aí alguns materiais para trazer para vocês, bem interessantes, mas eu não podia partir para esses novos conteúdos sem ter essa conversa clara com você, profissional de RH. E de trazer de forma aí bem transparente para você parar de ser a menina do RH. E eu vou te provar que você ainda é a menina do RH. E baseado no diagnóstico que eu tenho feito aí, observando não só organizações que eu acompanho, profissionais que eu acompanho, falas que eu escuto, mas constantemente eu tenho aplicado pesquisas dentro do universo de profissionais de RH e algumas falas se repetem. E é baseado nisso que eu estou trazendo alguns pontos que eu vou provar a você que você ainda é a menina do RH. Só te chamam para executar, para apagar incêndio. Você nunca é chamado, né? Nunca é chamada aí para pensar ou decidir questões importantes dentro da organização. Tomadas de decisões estratégicas que impactam diretamente o negócio. Simplesmente só é chamada para, eu preciso que você contrate 20 pessoas, eu preciso que você contrate 10 para tal função, para tal cargo. Você nunca é chamado para pensar em conjunto com a liderança. Você só é chamado para executar. Preciso que você faça um treinamento aí, organize um treinamento para atendimento ao público, porque a nossa equipe está com um atendimento muito ruim. Mas em momento algum você foi chamado, né, como RH, para fazer um levantamento de necessidade de treinamento, para fazer uma análise do que está acontecendo, para entender o contexto e tomar uma decisão em conjunto. Porque, às vezes, não é que existe uma necessidade de treinamento para atendimento a cliente. Às vezes, o problema está em engajamento e no clima organizacional. E o colaborador só está descontando no cliente o que ele sente pela organização. É uma forma ali inconsciente ou até consciente dele se vingar. Então, eu finjo que estou trabalhando, você finge que me paga, mas eu entrego um serviço meia boca. E aí fica você, como organização, insatisfeito com o resultado da equipe e a equipe insatisfeita com você, organização. Então, às vezes, o treinamento, ele só é um paliativo, uma medicação, mas não é a raiz do problema. E é essa raiz do problema na qual o RH precisa estar envolvido. E ele está como? Através dessas conversas, do chamar para pensar estrategicamente, de mapear, fazer diagnóstico. Então, o outro ponto, você como RH não só resolve, mas você não decide.
Então, a solução passa por você, mas a decisão final nunca é sua. Então, está sendo dito para você fazer o treinamento, mas você não está trazendo a decisão de que o que precisa de fato é treinamento. É só execute. Outro ponto que eu vou te provar que você está sendo a menina do RH. Você não participa das decisões. As reuniões estratégicas acontecem e você nunca é chamada, nunca participa. Simplesmente só vem o comunicado do que foi decidido na reunião. Ou às vezes você só fica sabendo sobre o que aconteceu nessa reunião pelos corredores, mas o impacto vai cair dentro do RH, vai cair para você na execução ou no apagar o incêndio. Outro ponto, você vive ocupado, não cresce, trabalha, faz um monte de coisa, está extremamente cansado, sobrecarregado e no final do dia está com aquela sensação de que, poxa, eu não fiz nada, não avancei em nada. Mas fiz tanta coisa nesse trimestre, mas estou com aquela sensação de que não fiz nada, que só estou remando e não saio do lugar. Não estou avançando. Minha agenda anda cheia, fico correndo o dia todo, mas profissionalmente, na minha carreira, eu estou estagnada, estou parada. Não estou indo para canto nenhum. E aí vem o quinto ponto, que é não consegue provar o seu impacto como profissional, o impacto da área do RH com os números. Então, você faz muito, mas não consegue traduzir isso em resultados mensuráveis, fica tudo de forma muito subjetiva, você não consegue construir um posicionamento, mas se você não consegue construir esse posicionamento, não consegue construir o teu marketing, alguém vai fazer o teu marketing. E muitas vezes, quando esse marketing é feito por outra pessoa, por terceiro, sobre você, ele não vai vir de uma forma legal. Então, isso não é estratégia, isso é o operacional bem feito. O que cabe a você agora é decidir se você quer, de fato, ser um profissional estratégico, se tornar um business partner, ou você quer ser aquele profissional do operacional que faz muito bem feito. E está tudo bem. Ninguém está obrigado a ir para o estratégico. Por isso que o convite que eu venho fazendo a vocês, profissionais de RH, é para apenas aqueles profissionais de RH que já estão atuando e querem se tornar estratégicos. Se você não quer se tornar estratégico, aqui não é o lugar para você. Porque eu vou tocar em inúmeras dores. E se você não está preparado para ouvir, então ainda você não está pronto para ir para o próximo nível. Porque quando a gente joga o jogo de gente grande, a gente tem um coachability muito bom. O que é isso? Eu tenho uma capacidade de escutar e aplicar o que está sendo dito, que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar ou que eu preciso potencializar. Então, as 5 provas de que você ainda é a menina do RH são essas. Só te chamam para executar, você resolve, mas não decide, não participa das decisões, vive ocupado, mas não cresce e não prova o impacto com os números. Você faz um operacional bem feito, mas não é estratégico e nem é tático. Então, 5 características que te mantêm aí pequena dentro do RH. E aí vamos para esse aí processo de autoconhecimento como profissional de RH. A primeira característica é espera reconhecimento, depois evita se posicionar, fala a linguagem do RH, mas não do negócio, aceita tudo sem questionar e confunde ocupação com resultado.
Então, essas são as 5 características que mostram que você está sendo, tem aí como skills que é uma menina do RH. Então, fica aí esperando reconhecimento, Fica aí aguardando que os outros percebam seu valor, em vez de comunicar teu valor ativamente. Em vez de se posicionar, prefere o silêncio ao risco de discordar ou propor algo diferente. Porque o RH estratégico, ele não aceita tudo, ele questiona. Quando ele enxerga que aquilo tem uma grande possibilidade de não dar certo, ou que existe uma ideia melhor, um caminho melhor, ele se posiciona, ele fala, ele argumenta, ele traz dados, ele traz diagnóstico, ele busca fazer um diagnóstico. Então, ele não aceita tudo sem questionar. Ele vai avaliar o que realmente vai gerar impacto estratégico. E ele vai falar tudo isso com a língua do negócio, com a linguagem do negócio, não só com o tecniquez do RH. Porque a gente tem que entender também o seguinte: liderança, alta gestão, ela não tem a obrigação de saber os termos técnicos do RH. Eles não sabem todos os termos técnicos, somos nós que levamos isso a eles, mas de uma forma que seja clara e que gere impacto para o negócio. Então, a gente não vai falar sobre as pessoas estão, de forma subjetiva, as pessoas estão desmotivadas, estou sentindo que o clima está pesado. Gente, para com isso. Na minha leitura, eu estou percebendo que as pessoas estão adoecidas. Gente, para com isso. Empresa não quer saber disso. Empresa precisa saber dos números. Então, a linguagem do negócio, você vai falar baseado em margem, produtividade, em resultado, em impacto financeiro. Olha, o nosso turnover cresceu 10% e já se tornou uma ameaça para o negócio, porque o nosso custo de entrada e saída de colaborador já superou os R$200 mil. E precisamos criar uma estratégia para reduzir esse turnover. E entender, fazer um diagnóstico para entender o que está levando a esse turnover. Entende que o posicionamento é totalmente diferente? Então, o outro ponto aí, que vem como uma característica de que você está se posicionando como pequena, é que mede o valor pela quantidade de tarefas feitas e não pelo impacto gerado. Eu percebo que muita gente, quando está no operacional, tem uma dificuldade grande de começar a ser estratégico, porque acha que o estratégico não está trabalhando. Faz assim, meu Deus, eu não estou ali executando planilha, eu não estou correndo para lá e para cá para todo mundo enxergar que eu estou ocupado. Isso não acontece só com RH, não. Isso acontece também muito com liderança. E aí, fica na mente, na crença limitante de que não está sendo produtivo, que não está trabalhando, porque não está ali cheio de planilha, cheio de papel na mesa, cheio de post-it pelos cantos, porque não está operacionalizando. O estratégico, o profissional estratégico, ele está ali como uma área pensante, mas também ele pode estar executando em alguns pontos. Mas principalmente, ele cria estratégias. E em tempo, gente, de inteligência artificial, a gente utiliza a inteligência justamente para executar essa operação. E se você ainda não está utilizando a IA ao seu favor como profissional de RH, cuidado. Muito cuidado. Inclusive, isso vai ser um dos temas que eu vou estar abordando aqui. Para vocês terem uma noção, hoje eu utilizo a IA
praticamente, eu vou dizer assim, que 70% do meu tempo. Por quê? Né? Do meu tempo não, das minhas atividades. Por quê? Porque grande parte do meu tempo eu penso, estudo, vou pesquisar, vou entender o que está acontecendo e utilizo a IA como apoio na construção das ferramentas, do que eu vou aplicar, né, para análise dos diagnósticos, para, inclusive, produção de material. Todos os slides hoje que eu trago, todo o material, o conteúdo que hoje eu trago, que eu utilizo, tanto nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, aqui para vocês que acompanham o nosso conteúdo gratuito, eu faço com a IA. Então, atividades que eu levava uma manhã, às vezes um dia para produzir, eu faço em questões de 30 minutos, 20 minutos, para vocês terem noção. Então, o meu tempo hoje está muito mais otimizado. Então, eu tenho muito mais tempo hoje para pensar estrategicamente, criar e uso a IA para executar. Recentemente, uma das empresas que eu atendo surgiu com uma demanda para uma das minhas mentoradas, que é a avaliação de desempenho da equipe. E aí, eles estão buscando uma forma de fazer uma avaliação de desempenho que os líderes, né, estejam ali avaliando diariamente os colaboradores, para entender a questão de tanto comportamental quanto técnica, como também de entrega, de produtividade. E aí, quando chegou para a gente, a forma como os líderes estavam executando, aquilo nos assustou. E aí, não é a primeira vez que eu passo por uma situação assim. Então, lá atrás, eu já tinha criado uma ferramenta de feedback estruturado justamente para isso. Só que hoje eu percebi que essa ferramenta ela é muito legal, muito massa, só que ela não é, para os tempos atuais, tão ágil. Então, o que foi que eu fiz? Peguei essa ferramenta e pedi para a IA criar um aplicativo para que se tornasse uma ferramenta mais ágil. E a IA fez. E agora, em questão de minutos, poucos minutos, pelo celular mesmo, o líder consegue fazer essa avaliação. E essa avaliação ela já vira um dashboard, já vira um relatório e já faz a orientação do que o profissional precisa ser desenvolvido. Então, é sobre isso que a gente está falando. Como automatizar, criar agilidade na operação do RH e nós, profissionais de RH, nos tornarmos cada vez estratégicos, trazermos soluções, gerar impacto. E isso faz com que a gente se torne um profissional visível. Não vai te fazer um profissional, né, ruim ou preguiçoso, nada disso. Pelo contrário, isso vai te tornar um profissional cada vez mais competente. Então, quando a gente fala de que você ainda está sendo a menina do RH, é uma verdade que incomoda. Então, ser boa não vai fazer com que a gente seja estratégica ou estratégico, mas faz com que a gente
continue sendo útil. Então, quando a gente se posiciona como menina do RH, nós estamos sendo muito mais úteis do que estratégicos. E o que é que você quer hoje ser útil? E aí eu vou alfinetar ainda mais a dor. Uma caneca para a gente beber água, ela é útil. Uma colher, uma faca, são úteis. Mas, você ter um computador, ele é útil. Mas se você não souber utilizar as ferramentas necessárias, né, as ferramentas que estão ali, e não souber utilizar muito bem essas ferramentas, não adianta de nada. Você só vai utilizar. Vou trazer uma outra analogia de utilidade e a diferença de ser útil e de saber, né, utilizar bem das ferramentas de uma forma estratégica. Vamos dizer que você tem aí na sua casa inúmeras daquelas tecnologias, daquelas maquininhas na cozinha. A batedeira, o liquidificador, uma máquina de fazer omelete, de fazer bolo, air fry, que é o que todo mundo aí hoje sonha, deseja, tem. Virou a salvação da cozinha o air fry. E aí é um equipamento útil. Mas a partir do momento que você consegue elaborar receitas mais gourmetizadas, mais elaboradas, com menor tempo, porque você sabe utilizar muito bem essas ferramentas, você está sendo mais estratégico na cozinha. Porque não adianta você só ter aquela ferramenta para o básico, para o feijão com arroz. Apesar que, primeiro, a gente precisa fazer o feijão com arroz muito bem feito, para depois a gente ir para o requintado, para o gourmetizado. Mas entenda o que eu estou trazendo. Que enquanto, nós como profissionais de RH só formos útil, a gente não vai crescer, a gente não vai ter um salário melhor e a gente não vai ser respeitado. Vai ser só mais um objeto de prateleira ali. E eu ouvi isso por muito tempo. Inclusive, eu ouvi de um CEO que o RH, quando eu entrei na empresa, porque o RH e o marketing são perfumaria. A gente só tem porque precisa decorar a prateleira, porque é bonito na empresa você ter um marketing e um RH. É assim que a gente está sendo útil. Mas a partir do momento em que a gente começa a se posicionar, trazendo resultados e eles enxergando que o nosso trabalho como RH e o trabalho do marketing, inclusive RH e marketing, precisam aprender a trabalhar juntos como parceiros, a executar aí o endomarketing e o employer branding, toda a imagem e o posicionamento do RH muda. E ele passa a ser respeitado. E ele deixa de ser útil. E passa a ser necessário. A empresa não se enxergar sem um RH. A não sobreviver sem um RH. E é isso que você, profissional de RH, precisa ter consciência. O RH é o guardião da cultura organizacional. Quando a gente vai olhar o que está ali dentro da NR1, é cultura. Não é execução de tarefa, não. É cultura. Tudo que a NR1 está trazendo é sobre
mudança de cultura. A forma como as pessoas precisam, né, merecem ser tratadas dentro do ambiente de trabalho, como os ambientes de trabalho precisam ser para serem saudáveis, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para que as lideranças não surtem e não adoeçam e saiam adoecendo toda a equipe, porque quando a gente fala de líder tóxico, significa que esse líder já está precisando de cuidado. E que se ele não está sendo cuidado, ele derrama, ele passa o vírus para o restante da equipe. É só efeito cascata, gente. Então, é isso que a gente precisa começar a ter consciência. Então, a utilidade, ele tem um teto ali. Ela vai ter um teto. O estratégico, não. E o jogo de gente grande é justamente esse. Quando começam a enxergar que, para se ter resultados, as pessoas precisam estar bem. Quem é que vende? Quem é que atende o cliente? Quem é que dá suporte ao cliente? Quem é que produz o produto? Quem é que constrói o serviço? São pessoas. Por isso que o Simon Sinek já diz que quem não entende de pessoas não entende de negócios. E quem entende de pessoas? O RH. Só que o RH precisa trazer isso estrategicamente. E não cumprindo tabela. Fazendo treinamento por fazer, contratando por contratar, só executando. E não mostrando que ele precisa estar nas decisões estratégicas. Às vezes a equipe está extremamente inchada porque o RH não está ali dentro da tomada de decisão, não participa do planejamento estratégico. Porque para o líder, ele sempre vai dizer que precisa de mais gente. E às vezes ele não precisa de mais gente. O que está precisando de verdade é ajuste no processo. Então, vamos falar aqui quando o jogo é de gente grande, o RH estratégico ele não executa mais. Ele passa a influenciar mais. Ele deixa de ser um executor para ser um influente. Não significa que a área não vai executar. Vai continuar tendo. Dentro do RH tem o operacional, o tático e o estratégico. Mas qual dessas ocupações você, como profissional de RH, quer estar dentro do RH? Dentro do operacional, dentro do tático ou dentro do estratégico? Então, quando a gente fala que esse RH estratégico, ele passa a ser um influenciador, então não é sobre fazer mais, não é sobre saber mais e não é sobre executar mais. É sobre influenciar mais, é sobre ser ouvido, é sobre participar das decisões que dão sustentabilidade e que levarão à sustentabilidade do negócio. Então, o RH que cresce, ele não pede espaço, ele ocupa. Ele automaticamente começa a ocupar esse espaço. Começa automaticamente a ser consultado. E ele começa a fazer tudo isso através da influência, se posicionando e com uma linguagem clara do negócio. Por isso que nós, profissionais de business partner, além de falar a linguagem do negócio, a gente sabe o que o negócio que a gente trabalha faz. Ele sabe como é que as coisas internamente dentro da empresa funcionam. E eu percebo que muito profissional de RH não anda dentro da operação. Não sabe o que exatamente a sua empresa entrega.
Não sabem quem são os concorrentes da sua empresa. Não sabe como a sua empresa se posiciona. Não sabe o que é feito no dia a dia dentro da empresa. Não sabe o que de fato as pessoas que estão ali dentro trabalhando fazem. Então, como é que você vai saber fazer uma engenharia de cargos? Como é que você vai saber fazer uma entrevista estratégica e perceber que aquele profissional tem um perfil ou não adequado para aquela vaga? Se você não sabe o que no dia a dia esse profissional vai ter que executar na função dele. Então, se você trabalha em uma indústria, rode pela indústria, ande pela indústria, saiba quais são os desafios que os colaboradores vivenciam no dia a dia. Faça diagnóstico. Faça alianças com as lideranças. Traga elas para perto. Entenda o que existe de potencial dentro da organização. Porque é assim que você vai entender a linguagem do negócio. O que as pessoas falam dentro do negócio. Do operacional ao executivo. Porque muitas das conversas do executivo é o que está dentro da operação. Eles falam da operacionalização. Eles entendem como o negócio funciona. Quando esse executivo ele deixa de olhar para essa operação e entender como ela funciona, acontece o que a gente viu com inúmeras marcas. Deixam de existir. Por quê? Porque a alta gestão ficou tão no topo que parou de enxergar o que está acontecendo dentro de casa. Está numa situação tão confortável que parou de olhar para a concorrência. Porque se acha dona do mercado. E aí vem aquele outro que enxerga o que você não está entregando e começa a entregar. Então, esse é um papel nosso como RH estratégico também. Ter esse olhar 360 para contribuir nas decisões estratégicas dentro da organização. Falar a linguagem do negócio. Então, vou trazer aqui 3 movimentos para você virar o jogo a partir de agora. Ação imediata, que você já pode aplicar hoje, amanhã, de imediato. Então, as 3, estratégias aí, as 3 ações que você já pode aplicar são: traduza tudo em resultados, leve problema mais solução mais impacto e faça uma reunião estratégica por semana. Ai, Karen, mas uma reunião dessa semanal é complicado, eu não consigo. Então faz pelo menos quinzenal, mas o ideal é uma vez por semana. Eu sei que a semana está passando rápido, que a gente fica tão ocupado que o tempo está passando de uma forma tão... Hoje estamos aí já finalizando, agora a gente já está finalizando o trimestre. E o primeiro trimestre de 2026. Então, esse, inclusive, é um momento da gente fazer uma análise de como é que foi esse primeiro trimestre. Quais foram os resultados e impactos que trouxemos? O que foi que a gente conseguiu construir? O que a gente conseguiu fazer? E o que a gente precisa rever para os próximos trimestres, para os próximos meses que virão. Então, o primeiro movimento, que o traduza tudo em resultados, você vai parar de falar da atividade e vai começar a falar do impacto. Então, como menina do RH, você fala, fiz treinamento. Mas, como profissional business partner, você vai falar, aumentamos a nossa produtividade,
após os treinamentos, após os desenvolvimentos de equipe, em X%, em 10%, em 5%, em 20%. Vou trazer um exemplo concreto. Participei de uma situação, anos atrás, em meio à pandemia, e um simples movimento que a gente fez com a equipe comercial, com os vendedores, gerou um impacto de crescimento financeiro em 33% de aumento nas vendas. E esse simples movimento, na época, foi ensinar os vendedores a usar o Instagram. Uma coisa simples, mas que, para a época, o digital ainda era um desafio gigante para muitos profissionais. Ensinar eles a fazerem vídeos, a falarem, a serem o próprio marketing. Porque naquela época só existia o marketing, o comercial da TV, o comercial da rádio. E era o comercial da empresa. Mas naquele momento, os vendedores passaram a fazer o seu próprio marketing, a utilizar o seu Instagram como espaço para venda. E não, esperar que aquele comercial fosse visto e aquele cliente começasse a buscar a empresa naquele momento. Não. Eles começaram a entender que o cliente é um lead e a se posicionar dentro da rede social, trazendo uma linguagem de funil de vendas. E esse simples movimento gerou um crescimento em 33% nas vendas. E nós, como RH, estávamos ali do lado dessa equipe comercial, ensinando eles a utilizar o Instagram, ajudando eles a fazerem os vídeos, olhando tudo que estava acontecendo de novidade, que estava sendo feito ali pelos blogueiros, como é que estava todo mundo se posicionando no mercado digital e ensinando esses vendedores a serem influencer no Instagram. Então, entendeu como é esse posicionamento do RH de forma estratégica? Ponto 2, dessa ação aí, essa segunda ação. Ponto 2 não, segunda ação. Leve problema, mais solução, mais impacto. Então, nunca mais você vai levar só o problema para o gestor, para a liderança, para a alta gestão. Você vai levar o problema, o que você sugere e o impacto do negócio, O impacto no negócio. O que essa solução vai gerar de resultado positivo que vai impactar positivamente o negócio. E quando eu digo positivamente o negócio, gente, é impacto financeiro, sim. Porque essa é a linguagem do negócio. As empresas, para se manterem vivas, precisam de lucro, de resultado positivo. As empresas não vivem de amor e sorriso. Ação 3. Faça uma reunião estratégica por semana. Então, chama o gestor, para uma conversa. Mas você vai chamar ele para a conversa dizendo que quer mostrar onde o RH pode impactar no resultado positivo dele. Onde é que o RH pode ajudar. E aí, você vai para essa conversa com dados, com números, com as ideias, com as soluções, com as sugestões, com um plano de ação. E aí é que você vai começar a construir a relação aí de respeito, de confiança e ocupar espaço. Pegou as 3 ações? Vou repetir. Ação 1,
traduzir tudo em resultados. Ação 2, levar problema mais solução, mais impacto. E ação 3, faça uma reunião estratégica com a gestão. Pode ser com o líder, pode ser com a diretoria. Essa reunião estratégica vai ser com quem você está enxergando um problema, já viu uma solução e já sabe qual é o impacto que isso trará. E fechando a nossa conversa de hoje, né? É aquele momento em que você tem que parar para refletir sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, que nós falamos, e tomar uma decisão. A decisão de que vai continuar sendo chamada, né, sendo chamado de menina do RH, vai continuar sendo um profissional que está sendo infantilizado pelo outro, com um posicionamento infantilizado, ou você vai mudar o jogo. Você vai começar a se posicionar como business partner, a ocupar espaços e se tornar grande dentro do jogo. Então, agora é o momento em que você vai decidir. Porque se o gestor não te escuta, é porque você ainda está sendo vista como pequena. Então, no nosso próximo, aí, na nossa próxima live, na nossa próxima aula, na nossa próxima imersão, no nosso próximo webinário, eu quero que você entenda o que estava aí por trás desse silêncio, que está aí te incomodando. E que você entenda que é porque você está incomodado com este lugar que você está ocupando hoje. O erro que te prende no operacional. Então, vai descobrindo aí qual é o padrão que está te impedindo de ascender. A gente sabe que, inconscientemente, a gente segue padrões e repete padrões. Se a gente está continuando fazendo aquilo ali, é um padrão que está sendo repetido. E entender por que eu estou repetindo esse padrão. O que está acontecendo? O que está me prendendo a esse padrão? Será a zona de conforto, medo? Qual é a emoção que está? Então, esse silêncio aí de reflexão vai fazer você começar a identificar qual é o padrão que está sendo repetido e que está impedindo você de crescer, de deixar de ser a menina, o menino do RH e passar a ser um profissional business partner. E como é que você vai virar isso na prática? Então, te trouxe aí 3 ações, um passo a passo para você mudar esse posicionamento de uma vez. E você que nos acompanha aqui, está sempre aí, você observando, assistindo, consumindo nosso conteúdo gratuito, já vê que a gente traz muita coisa que você já pode aplicar. E que vocês percebam aí que eu sempre estou trazendo a cereja do bolo. Mas o que está te impedindo de sair da cadeira? É que você sozinho não está conseguindo? Precisa de apoio? Precisa de ajuda? Precisa de uma mentoria? Ou precisa de um curso com acompanhamento mais próximo? Precisa dialogar com outros profissionais de RH para fazer um benchmark, entender como é que eles estão fazendo, estão aplicando? Então, comece a pensar sobre isso. Comece a entender, a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão sobre esse teu momento profissional. Então, se você quer ser, de fato, um RH Business Partner e deixar de ser visto como a menina do RH, este é o lugar. Este é o espaço.
Então, se você continuar sendo a menina do RH, você vai continuar com o salário de operacional. Você vai continuar aí com o salário entre um salário mínimo a, no máximo, 2 salários. Mas, se você quer jogar o jogo de gente grande, se você já entendeu que o jogo é outro e que você precisa aprender a jogar esse jogo, se você de fato quer ter salários mais atrativos, e eu já trouxe aqui inúmeras vezes em nossos conteúdos diários, salários aí que estão sendo ofertados pelo mercado, vagas que estão sendo abertas, com salários extremamente atrativos, acima aí de 5 mil, de 6 mil reais, vagas com salário de 10 mil, de 15 mil. Você precisa se preparar para isso. Você precisa aprender a se posicionar para conseguir alcançar salários como esses. E, principalmente, você precisa quebrar as crenças limitantes, sair desse padrão e entender que o jogo é de gente grande e que, a partir de agora, você vai ter que jogar como gente grande. E que, se você não consegue fazer isso sozinho, você vai buscar apoio, vai buscar ajuda, vai buscar uma mentoria, vai buscar um curso. Se você está percebendo, poxa, Karen aqui todos os dias traz conteúdo mostrando o caminho. Toda semana traz um conteúdo denso, traz uma aula mostrando caminhos, mas eu não estou conseguindo, sair, dar esse primeiro passo. Eu estou entendendo que eu preciso que alguém pegue na minha mão para me ajudar a jogar esse jogo de gente grande. Então, é essa reflexão que eu estou trazendo para você, profissional de RH. Se de fato você quer deixar de ser a menina do RH e a se posicionar estrategicamente, se tornar um profissional de RH Business Partner, esse é o espaço para você. E nós estamos aqui para te apoiar, para te dar suporte, para pegar na tua mão. Mas a decisão é sua e é você que precisa dar esse passo. Eu não tenho como pegar você à força aí na sua casa e dizer, vambora, vamos. Não tenho como. Mas nós estamos aqui abertos e disponíveis para quando você tomar essa decisão e entender que sozinho você não está conseguindo. E aí a gente pega na tua mão. Então, deixe hoje de ser a menina do RH. Se é isso que você quer. Porque aqui, no De Cara com RH, nós estamos abertos, Estamos aqui para ajudar no seu desenvolvimento. Mas é só para profissionais que estão buscando isso. Se você quer continuar no operacional, fazendo seu feijão com arroz, quietinho, ninguém te mexendo, te incomodando, ou se você ainda não tem nenhuma experiência no RH, não sabe nem por onde começar, aqui ainda não é o teu espaço. Aqui é o espaço para quem já está dentro do RH, já executa o RH no operacional, mas está incomodado, quer quebrar esse padrão e quer seguir para o próximo nível e ter os salários do próximo nível. Aqui é esse espaço. Tá bom? Então, desejo uma excelente semana para você. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Se ainda não curtiu a aula de hoje, curte aí. Se ainda não segue o nosso canal,
né? Se inscreve agora, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. E se ainda não acompanha as nossas redes, nós estamos também em outras redes, aí trazendo conteúdos como artigos, materiais. E encontro você na próxima aula, ou no próximo Shorts, ou no próximo vídeo. Tá bom? Uma excelente semana, que Deus abençoe e até nosso próximo encontro.